noite, galera PHN de todo o Brasil. Mais uma terça-feira, mais uma oportunidade de conhecermos um testemunho que pode ajudar na nossa caminhada espiritual. Essa caminhada espiritual que tem várias nuances, várias fases, várias décadas da nossa vida. Então, seja você de 8 ou de 80 anos, o programa PHN é para você. E hoje, a convidada de hoje é amada, conhecida, reconhecida, uma super ministra da música, aproveitando que estamos bem próximos do grande acampamento para músicos aqui na Canção Nova, no último final de semana agora de fevereiro. Então hoje nós vamos como que criar um clima dessa parte musical que nos toca, tá legal? Mas não sou eu que vou falar dela agora não, é o meu amigo Tiba. Boa noite, Tiba, beleza? Olha só, Dunga, programa de hoje, quem tá? Jaque Trevisan. Mas a gente conhece a Jaque Trevisan pelas folias dela, não é verdade? Pela animação, pela alegria, pela esperança que ela transmite. Mas a gente vai entrar um pouco mais dentro do coração dessa mulher de Deus e vai descobrir aí várias coisas que muita gente não conhece. Uma Jaque contemplativa. Você já imaginou isso, né? A Jaque do grupo de oração. Do grupo de oração. Da caminhada dentro da igreja. Né? Mas também vamos ver... A Jaque açougueira. Açougueira. Já foi açougueira. É isso que... Olha que uma história curiosíssima, né? Já foi açougueira, gente. Você vai saber de tudo. Desde a fase da infância, dificuldade na família por causa dos conflitos, né? Uma situação muito constrangedora que envolveu um abuso sexual aos 15 anos de idade. Muitas coisas foram acontecendo na vida dessa mulher. E como surgiu esse ministério? Também a história da mãe dela está muito envolvida no surgimento desse ministério. Tudo isso a gente vai saber agora no PHN. Beleza, então segura aí, Jaque, fica aí do lado do Tiba, porque vai começar para você, para mim. Aliás, já põe na sua agenda de 13 a 17 de julho, acampamento PHN com o tema Ele Caiu em Si. Podemos começar a festa, tá legal? Pra começar pra valer, começa cantando, né, meu? Vamos lá, Compaixão! Aí, banda, boa noite, hein? Que beleza, hein? Vamos lá! Compaixão é um jeito profundo de amar, penetrando a dor que não deixa gritar, sente tudo e nem precisar explicar. Existe alguém que me conhece muito bem, me ouviu quando então falei, sozinho na solidão aquela lágrima enxugou. Compaixão, alegria e salvação. Deus me conhece, irmão, vive perto do coração. Meu passado encontrou perdão, me mostra o caminho e me estende a mão. Deus está de olho em você. Compaixão é um jeito profundo de amar, penetrando a dor que não deixa gritar, sente tudo e nem precisa explicar. Existe alguém que me conhece muito bem, me ouviu quando então falei, sozinho na solidão aquela lágrima enxugou. Compaixão, alegria e salvação. Deus me conhece, irmão, vive perto do coração. Meu passado encontrou perdão, me mostra o caminho e me estende a mão. Me dá o direito de sofrer e calar, soube me esperar quando eu não queria chegar. Pode uma coisa dessa, meu irmão? E soube interpretar quando eu não sabia o que
vocês agora, vamos lá. A banda hoje é muito boa, fantástica. Daqui a pouco eu apresento um por um. Vivo o céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. Vivo o céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. Começou, gente. Maravilha. Bom, gente, é tempo de quaresma, tempo de voltar para Deus. Não é tempo de remorso, é tempo de arrependimento. Arrependimento causa em nós uma alegria. Por quê? Porque a gente não vê a hora de consertar o erro, de pedir perdão, de reconciliar, de voltar atrás do que disse, do que fez. E a alegria daquele que volta para casa é a alegria do filho pródigo. Por isso que o nosso próximo acampamento PHN tem esse tema: ele caiu em si. Podemos começar a festa. Saiba que nesse exato momento tem gente usando cocaína pela última vez e está caindo em si. Tem gente se prostituindo pela última vez e está caindo em si. Mas ele não sabe que nós aqui na Canção Nova já estamos preparando para ele uma grande festa. E se você quiser ver essa festa de pertinho, vem para cá, de 13 a 17 de julho, acampamento PHN na Canção Nova. Vamos fazer essa cidade de Cachoeira Paulista tremer de novo, com mais de 150 mil jovens para Deus. Então você é convidado. E tem muita gente que já está sendo tocado e nem sabe disso. Nem nós sabemos, tá legal? Banda, boa noite, beleza? Rogério The Prince, foi muito bom gravar no seu estúdio. Que estúdio legal, hein, cara? Parabéns, tem uma foto minha lá no estúdio dele, lá, tocando bateria. Eu não toco bateria, ponto. Mas quando um amigo tem estúdio com bateria boa, DW, eu vou lá e arrebento, eu suo a camisa. Fabinho, parceiro, Deus abençoe, grande abraço. Filhão, a cara do pai, esse garoto, é lindo ele, né? É isso aí, Elder, beleza pura, ele, Tiagão, gente boa, Julian Andrews, gente boa demais. Gente, o programa de hoje está simplesmente fantástico. Tiba já falou, eu a conheço há muitos anos, super respeitada, super admirada, mas eu percebo que ela só deu 10% daquilo que ela pode dar ainda na música católica, porque essa menina canta demais, e não canta só axé não, ela é de grupo de oração, uma profundidade na espiritualidade, bem casada, resolvida, com uma história fantástica de conversão, de salvação, de cura, de libertação, de apaziguamento interior, fantástico. Então hoje, nada mais do que justo, mas nada mais justo que trazê-la para você conhecer um pouco mais, e agora o groove está pronto? Com vocês aqui no PHN, ela, Jaque Trevisan. Chega aqui, minha irmã. Boa noite! Que beleza! Dunga. Que ideia! Olá! Um beijo a você que nos assiste. Já chegou a se comunicar, por favor. Eu já percebi, Dunga, que ela também tem um quê de apresentadora, viu? Ah, viu como é que ela chegou? Geralmente os convidados não chegam assim. Não. Obrigado. Ela fala, olá, tudo bem? Sou- Tudo bom? Sou eu mais uma vez aqui com você. Pois é, né? A gente nunca devemos economizar a alegria, né? Então, estar bem, estar sorrindo, eu acho que isso transforma o ambiente, não é, Dunga? Verdade. Quem sabe não está nascendo aqui uma apresentadora Mas da TV isso que eu Canção tava Nova, pensando. de desenho, sabe, né, meu? Quem Esperando sabe, ela só se for da falar assim, vontade bem-vindo, obrigado, você que nos assiste. Fique ligado, até às 10, não, às meia-noite. É isso aí, é uma alegria para mim estar aqui, sendo acolhida por vocês, né? Esses tempos de cultura do encontro, nada melhor Verdade. do que nós estarmos juntos. E Bacana. estou muito feliz. Eu quero aproveitar, parabenizar pelo trabalho que você tem feito, junto com o Padre Joãozinho, junto com o Valmir Alencar, né? Tem acompanhado, né, esses posts muito bacana. A gente percebe que existe uma unidade muito grande. E parabéns. Obrigada. E para nós, já, que hoje é uma alegria muito grande ter você aqui, né? Você sempre está na nossa casa, cantando, fazendo seus shows. E
quis o destino que a Jaque viesse justamente na quaresma. Hoje ela não vai cantar música para cima não, gente. Mas que bom, sabe por quê? Porque nós vamos conhecer a Jaque, né? A história da Jaque. Ela já teve a oportunidade de estar aqui conosco várias vezes cantando, né? E hoje vai ter a oportunidade de dizer um pouquinho de si mesma, né? Dessa história maravilhosa de salvação, né, Jaque? Exato, é abrir o coração, né, Dunga? Contar realmente, abrir a nossa vida, porque o testemunho edifica e a gente tem que se propor mesmo a isso, a edificar, principalmente com a nossa vida, com o nosso testemunho. Então, vamos lá, vamos abrir este livro, né, que seja para a salvação das almas. Até porque seus fãs, digamos assim, né, aquelas pessoas que têm um carinho assim, mais especial, né, que acompanham os seus shows, ficaram ainda mais fãs ainda, né? Porque às vezes nós não temos a oportunidade de ir no show falar tanto, né, da nossa história, mas aqui nós teremos. Vamos começar lá da infância, Jaque. Alguns conflitos na sua infância, né? Que hoje te faz entender conflitos de outras pessoas, né? Porque quem saboreou se tornou sábia, né? Como é que foi a infância? Dunga, eu fui uma criança muito amada, muito feliz. Os meus pais tiveram por mim todo o tratamento e todo o acolhimento nos meus primeiros anos de vida. Eu não tenho, graças a Deus, nenhuma sequela da falta de amor na infância, né? Inclusive, muitas pessoas me perguntam, mas você já usou drogas? Porque você também faz música contra as drogas, a Pó Pará com Pó, a música do crack, enfim. Mas eu nunca usei drogas, eu nunca senti a mínima vontade nem de experimentar. Pode ser uma coisa dessa? Que bom, né? Maravilha. Cigarro eu nunca experimentei também. Realmente foi um passo para que, pela caridade com as pessoas que têm essa experiência, mas eu acho que a minha infância amada permitiu que eu não tivesse certos vazios, certa carência que futuramente fizesse eu desejar a droga, desejar outros subterfúgios. Então, vivi aqueles primeiros anos com todo afeto. E conforme fui crescendo, foram começando, como você falou, a aparecer a vida. Porque a vida, por si só, ela é luta, né? A gente sofre para nascer, a gente dói, porque nós somos frágeis mesmo, articulados. Aprender a respirar. Aprender a respirar. Tem que chorar para poder respirar pela primeira vez. Pois é. E logo assim, a partir dos meus 8, 9 anos, nós dentro de casa começamos a viver realmente uma desunião por conta do casamento dos meus pais, do matrimônio deles, não terem mais aquela paz. Então, de manhã era bateção de porta, pá. Graças a Deus, o meu pai, ele nunca agrediu a minha mãe e vice-versa. Mas assim, que rasgava umas camisas, entendeu? Que quebrava uns cadeados. Por que eu não vou sair? Não, eu vou sair sim, e você não vai, aquela coisa toda. E era isso todo dia, né? Eu, inclusive, sinto muito pelos meus irmãos, porque eu era a mais velha, sou a mais velha de 3 irmãos, e eles logo pequenininhos já pegaram essa fase de muita gritaria, de muita discussão, de muita desunião. E eu ficava no meio dos dois, né? Jaqueline, fala para o teu pai que a gente vai fazer tal coisa de almoço, viu? Então, eu intermediava o diálogo, você entendeu? A gente ficava ali na corda bamba. Ô, filha, fala para tua mãe que hoje tal coisa assim assada. Mas diz que é a comunicação molecular, né? Manda o moléculo lá falar que... O molecular, exatamente. Era a moleca lá que ficava naquele bambo. E isso causou, claro, uma insegurança muito grande dentro de casa, né? Um desaconchego. Eu tenho certeza que a gente aprende com a luta, mas na infância nós somos tão reféns dessas situações, né? Tão impotentes. E foi dentro dessa realidade que eu fui me tornando mocinha, menina, né? E indo para a escola, e dentro da escola sofri bullying também, o que trouxe também para mim muito desgaste. E por que, né, bullying? O bullying por que motivo você sofreu bullying? Não teve um motivo concreto. Na verdade, eu era muito proativa, eu gostava de criar coreografias, muito ligada à arte. Então, desde essa época, já tinha essa Jaque que a gente conhece já hoje. Despontava essas coisas, e eu gostava de fazer o trabalho. Então, na hora que eu ia apresentar o trabalho, era de uma maneira diferenciada. Isso despertava um certo ciúminho, uma coisinha dos outros jovens, das outras meninas. Então, elas me apelidavam Juba de Leão, Tarajura, perna não sei do quê. Eu tinha uma série de apelidos. Você sempre foi alta?
Eu sempre fui média estatura. Tinham até meninas mais altas do que eu. Mas tudo era um motivo de chacota e eu não chorava. Eu tinha uma força interior que eu também acho que isso vem também de uma infância de apoio, de muita conversa, né? Os meus pais conversaram muito comigo nessa primeira infância. Então, eu tinha uma boa autoestima, eu não chorava. E aí que elas ficavam com mais raiva. Aí que os amigos ficavam, não, vamos fazer ela chorar. Hoje a gente faz ela... Vinha com um propósito mesmo. E eu não chorava, e eu levantava a cabeça, assim... Agia com naturalidade, guerreira, superando aquelas situações de infância, de juventude, de adolescência, né? Agora, com 13 anos, deixa eu dar um saltinho aqui. Com 13 anos, para quem não sabe, você foi atleta. Exatamente. Até que chegou esse momento que eu tive um sonho. O meu sonho foi ser campeã olímpica. Né? Eu queria correr naquela pista, os 400 metros e chegar em primeiro lugar. Então, para isso, eu comecei a me dedicar muito, e com o apoio da minha mãe, né? O meu pai queria mais que eu estivesse em outras atividades, meu pai queria que eu estivesse fazendo curso de corte e costura. Né? Meu pai queria uma moça prendada, né? Queria que a gente fosse para culinária, outras coisas, mas eu queria ser atleta. E aí a minha mãe me levou ao clube e eu comecei todos os dias me direcionar ao Centro Olímpico. E lá eu tinha uma técnica e eu passava o dia todo em treinamentos, né? Ia para a escola à noite e era muito dedicada nesse sonho. Eu acho que o sonho e o jovem ter um sonho é tão fundamental. E, principalmente, se esse sonho está atrelado à sua autoestima, porque o esporte ele dá uma autoestima muito grande para a gente. Né? Você pode vencer, você é capaz, você pode superar as suas impossibilidades físicas. E aprende a trabalhar também com limites, com perdas, com derrotas, porque interessante a presença do esporte na vida de alguém. E a gente sempre defendeu essa ideia aqui também, até do Gente do Bem, a gente trabalhou muito com esportistas, porque, lógico, todo mundo se prepara para ganhar, todo mundo se prepara para ser o vencedor, o primeiro, mas é normal no esporte você trabalhar a derrota, você ser o segundo, o terceiro, o último, né? E você aprende, tem muito adulto hoje que não aprendeu a perder. Exato. Né? E ele não aceita perder, e é uma coisa que se aprende no esporte, além de ganhar, é também perder, muito. É conviver com a perda. Então, isso na formação do caráter humano é muito importante. Muito. Até para que você, que conhece a Jaque, é fã da Jaque, então, olha, a Jaque sabe perder também. Porque quem pratica esporte, quem praticou o esporte, quem gosta de esporte, tem que saber perder. Porque não é uma perda, é a ausência do ganho. Né? Você se preparou, você se condicionou, você foi orientada, mas você não venceu. Exato. Então, na verdade, você não perdeu nada. Não. Você apenas não ganhou aquilo. E você mas o tempo todo é estimulado pela ideia de que você treinou, mas não o suficiente, porque alguém treinou mais do que você e superou. Então, da próxima vez, você pode treinar mais e vencer. Então, você é desafiado, né, por aquela competição. Não para ser melhor do que os outros, mas para ser mais eficaz que os outros, para trabalhar mais que os outros, treinar mais que os outros. Eu acho que o esporte é um exercício de equilíbrio incrível para nós, jovens, e foi perseguindo esse sonho que todo dia de manhã, bem cedinho, eu subia a rampa, porque primeiro nós morávamos no centro de São Paulo, mas depois nós migramos, meu pai gostava muito de chácara, migramos para um lugar mais deserto, mais assim, chácara mesmo. Então eu subia uma rampa todo dia para pegar o ônibus, viajava 2 horas para chegar no Centro Olímpico e lá treinar o dia todo, todos os dias, e perseguindo aquele sonho. Quando um dia, na parte da manhã, bem cedinho, né, porque eu saía tipo 5 horas da manhã, 5:30, então ainda estava escuro, e eu subia sozinho, porque não era um lugar perigoso, mas era um lugar deserto, né? E eu saí sozinha aquele dia e fui para o ponto de ônibus, quando na metade do caminho eu fui abordada por um cidadão, né, por um homem. E ele estava armado e veio na minha direção, colocou a arma encostada em mim e falou, entra nesse mato, porque muito deserto e muito mato nas laterais, tudo. E eu entrei nesse mato, muito assustada, muito impotente, e ele tirou a minha roupa, né, e
como eu poderia explicar? Tirou a minha virgindade, né? Tirou a minha expectativa por uma oportunidade de amor, de entrega verdadeira, e abusou, e eu tinha muito medo de morrer. O meu medo naquele momento era de morrer. Eu não tinha consciência, na ocasião, do mal que, de fato, ele estava fazendo para mim, né? Porque você está sozinha, então eu vou morrer. Hoje é a minha morte, eu vou morrer. E depois que ele terminou, ele falou, você vai ficar aqui 1 hora até depois clarear e você sair daqui. Não saia daqui. Tudo. E eu chorava muito, ele me deu muito soco, me bateu muito. E depois de toda essa situação, eu esperei clarear e fui para casa chorando, me vesti, descendo a rampa da minha casa e indo ao encontro dos meus pais. Então, esse foi um momento na minha vida de muita dor para a minha família, porque a minha mãe não aceitava, se culpava, os meus pais se culpavam por não estarem me acompanhando, como até hoje se culpam. Inclusive, quando eu decidi falar isso, testemunhar, a minha mãe parece que reviveu tudo isso. Há pouco tempo atrás, eu gravei um testemunho, coloquei na internet, porque... graças a Deus, Dunga, eu senti e sinto no meu coração que não ficaram traumas, sequelas, sabe? Eu não me sinto uma pessoa travada, insegura, sei lá, cheia de dificuldades na vida por conta disso. Eu, graças a Deus, tive uma força interior que é Deus, né? Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso eixo, que não deixa a gente... blasfemar, revoltar, entristecer. E, apesar de toda a dificuldade daquele momento, da dor dos meus pais, nós fizemos todos os exames, não houve doença, não houve nenhum mal, e eu fui, aos poucos, superando este abuso, superando este trauma, porque não deixa de ser forte, as lembranças realmente elas voltam, mas eu tenho certeza que, para qualquer pessoa que tenha vivido isso, com Deus, tudo se supera. E hoje, eu faço tudo na minha vida, todas as atividades que eu empreendo, todas as coisas que eu decido fazer, isso nunca foi para mim um impedimento ou um impasse para que eu travasse. Graças a Deus. Quando Deus entra na nossa Deus vida, Ele faz o trabalho completo. Amém. Agora, é interessante você dizer isso, porque muitas pessoas, né, podem estar vendo, né, com certeza, isso que você está dizendo, não imaginam, né, aquela Jaque, né, tão feliz, tão alegre, tão empolgante no palco, tenha vivido uma experiência tão difícil. Mas agora eu gostaria, já nesse momento, porque a pessoa, de repente, ela foi impactada. O quê? Você viveu isso? E ela talvez não queira esperar o final do programa para ver uma palavra especificamente para ela. Então, eu queria realmente que você agora já... talvez muitas meninas ou até rapazes tenham vivido isso agora e foi pego de surpresa por isso. Porque, por exemplo, também é uma coisa que eu não sabia, né? Ao ler o seu testemunho, eu percebi que existia esse fato, coisa que eu não sabia até então. Mas fala uma palavrinha para essa pessoa que hoje está em casa, especificamente para ela, que viveu essa experiência, que gosta da Jaque, né, que gosta do PHN, gosta da canção nova. E falei, poxa, ela viveu o que eu vivi. Fala para ela. Isso... Pode até usar essa câmera aqui, porque você vai falar com ela. Isso que eu vivi, eu tenho a plena consciência de que é algo hoje, infelizmente, muito comum, acontece muito, e que talvez tenha acontecido com você, mais violento do que o meu caso, ou até mesmo um parente que passou a mão em você, né, que violentou. Você não merecia isso, né? O ser humano não tem o direito, né, de tocar, de violentar, de maltratar desta maneira um jovem, uma criança ou um adulto. Isso é uma violência, isso é uma agressão. Mas, diante de toda violência e toda agressão, entre nós e todo esse mal, está o Senhor, está Deus, para nos curar, né, para nos lavar de todas essas feridas, sequelas que ficaram de um abuso sexual, de um abuso, às vezes, de palavras ou uma violência. Porque, muitas vezes, como eu sofri o bullying,
isso é tão forte para a pessoa, ou um xingamento que menospreza você, você não vale nada, você é um ignorante. Então, mediante esses abusos, essas violências da vida, supere com a força do Divino Espírito Santo, porque assim como eu superei, e hoje luto na minha vida como uma pessoa saudável de mente, de corpo, você também viverá. O Senhor nos dá uma vida para que nós possamos viver e não estarmos mortos, relembrando, remoendo ações e momentos como esse. Hoje eu sou uma pessoa casada, vivo a minha sexualidade com plenitude, também não tenho nenhum bloqueio, graças a Deus, como sequela desse fato. Então, nós venceremos em Deus a todas as sequelas de um abuso sexual. Eis que faço nova todas as coisas, né, Tiba? Exatamente. Deus, quando entra, faz o trabalho completo. Entra, né? E edifica a gente. Né? É bonito de ver o milagre de Deus. Muitas vezes é esse milagre que mais... o milagre mais evidente, porque às vezes a gente fica naquela dimensão de milagre, né? Levanta da cadeira de roda. Mas esse tipo de milagre aí é espetacular, porque ele é a cura de Deus na alma, onde Deus toca o próprio coração da pessoa, né? O seu encontro pessoal com Jesus deve ter sido responsável por esse processo de cura, né? É verdade. Eu me lembro que o meu primeiro encontro com Deus foi numa vigília jovem e o Padre Joãozinho tocava um violão cantando aquela música Renova-me, Senhor Jesus. E eu caí num pranto profundo que já a cura de Deus, né? Porque Deus já começa nos curando, nos lavando, nos renovando. E aquele dia foi um momento de grande encontro. E depois tivemos aí no meu começo com a história com Deus, né? Porque nós vamos construindo uma história com Deus, né? A gente conhece, a gente namora, a gente se apaixona, a gente casa com Deus e a gente é feliz para sempre. Então, mais ou menos ali pelos meus 14 anos, a minha mãe já me levava para a igreja, eu já era catequizada, apesar de que eu tinha vergonha de levar o ofertório. Eu falava assim, pô, meus colegas da escola vão me ver aqui na fila do ofertório, pô, não é legal. Tinha meio aquele receio. Mas a minha mãe foi insistindo, não, vamos para a igreja, né? E tive aquele apoio da minha mãe, até porque esses conflitos entre o meu pai e a minha mãe propiciaram para que ela migrasse mesmo para a igreja, levasse a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E nós começamos a participar de grupo de oração, cantar na missa. Eu logo me apaixonei pelo Ministério de Louvor, né? Ficamos ali participando, até que nós, dentro do grupo de oração, não estávamos conseguindo participar, porque já era uma turma que já estava há muito tempo. Fomos expulsas do grupo de oração, vou ser bem clara. Resumindo, fomos expulsas. Eu não queria falar, não. A gente foi. Simplesmente porque eu queria que aquela música de Nossa Senhora, que sempre cantava, em todos os grupos, eu quis mudar, fazer um ensaio para mudarmos, mas não foi muito bem aceito isso. Mas você sabe que isso foi uma bênção para nós? Porque foi graças a vamos dizer, esse fora daqui, que a minha mãe, então, iniciou o Ministério Guerreiros do Amor, né? Que é um ministério que nasceu assim. Tinha uma Kombi do meu pai, que meu pai adora velharia, esses carros antigos. E igual essa o Dunga, Kombi... então, esse aí é outro. Pois é, então ele é parceiro seu. Uma Kombi muito antiga num espaço, e assim, ela só não andava. Esse que era o problema. Porque eu não entrava na minha cabeça para que guardar se ela não anda, né? Mas hoje eu já compreendo Depois a paixão. Dunga te explica por quê. Posso te dar uma aula disso? Isso, então. Por que guardar se não funciona? Pois é. E ele guardava. Só que para a gente, devido a esse carro guardado, sobrava 3 por 3 metros. Cheio de pulga, porque o chão era de terra. O banco da Kombi ficava para fora da Kombi e era ali que a gente sentava. A minha mãe comprou para mim uma guitarra, para minha irmã um violão e para o meu irmão uma bateria. E ela falou, nós vamos então começar aqui, né, um ministério. Só que a gente não entendia nada de música e nós começamos a ser autodidatas. Ouvir as notas, nessa época não tinha as coisas de internet. Faz mais ou menos uns 25 anos isso, Dunga, né? Eu tinha 14, agora eu tenho 15, mas por ali, dentro desse tempo.
uns 25 anos atrás. Sou da Diocese de Santo Amaro, então foi lá que isso iniciou. Inclusive, quero mandar um abraço para o meu bispo, Dom José Negri, que é novo lá para a gente e me acolheu já de uma forma tão bacana. Os artistas também da minha diocese, mando um beijo para todos vocês, o Alex, o Guilherme, todos da diocese, né? Porque lá é a nossa casa e a gente aprende a amar, apesar de todas as lutas e dificuldades. Então, nós ali começamos a ensaiar, Dunga, e ensaiar, e ensaiar, e ensaiar, e muitas vezes nós montávamos os instrumentos, mas a gente simplesmente rezava naquela manhã toda, naquela tarde toda, né? Porque a palavra de Deus ali estava fundamentando tudo aquilo. Nós não estávamos ali só pela música, nós estávamos ali pelo Evangelho, pela vivência com Deus. A minha mãe quis canalizar a nossa adolescência, e isso é fantástico, né? Eu faço até um apelo às mães, aos pais. Toda a energia do jovem, toda a criatividade pode ser canalizada na igreja, no grupo, com os jovens, em ações sadias, porque às vezes os pais proíbem os jovens de ir para a igreja, né? Então isso é muito importante. E a minha mãe foi canalizando, e a gente partilhava a palavra, ficávamos falando das coisas de Deus, e o tempo foi passando. Um ano depois, nós participamos de um primeiro encontro, onde era um encontro de político. E para nós foi uma frustração imensa, porque o político vinha lá de trás, lá de trás ele falava, banda, vai! E a gente, pé-pó, perepopó, pé-pó. Até que ele vinha andando lá do fundo para frente e, banda, uop! Aí a gente, pé-pó, perepopó. Acabava o nosso som. Então, não era um encontro onde nós podemos, né, ou pudemos ministrar ou cantar para Deus. A gente estava ali como um fundo musical, um CD. Então, e fizemos camiseta, fizemos calça, todos preparados, mas oramos, mesmo que frustrados, e voltamos para a nossa sala de ensaio. Foi mais tempo, mais tempo, mais tempo. E um desses momentos que nos inspiramos foi, inclusive, eventos onde você estava. Você sabe que o meu primeiro presente de namorado, sabe qual foi? Porque aí dentro dessa caminhada, deixa eu te explicar, é muita coisa, mas dentro dessa caminhada, a minha mãe botou uma lei. Começaram a chegar jovens, moças, rapazes, para tocar com a gente, lá naquele espaço. Aquele cheiro de gasolina da Kombi, sabe? Aquelas pulgas, e a gente ensaiando, e a gente orando, e passando o tempo. E começaram-se a chegar outros jovens, outros meninos até da escola, não só da igreja. E um deles foi o meu atual marido. Ele chegou lá querendo tocar. Que inclusive está aqui hoje. Que inclusive está aqui. Inclusive está babando ali, né? Pois é. Ele começou querendo tocar baixo e a gente, na verdade, precisava de um guitarrista, mas ele trouxe o irmão dele, começou a participar com a gente, mas a minha mãe colocou uma lei. Não, aqui não é espaço para namoro, para namoricos. Nós estamos aqui para o serviço ao Senhor, vamos ensaiar, vamos orar, não quero envolvimento. Isso era uma lei, né, dentro do grupo. Até para que não virasse ali um clube social, um lugar para namorico, né? Nós já estávamos num lugar onde eram as pessoas da Tipo assim, ela estava querendo segurar a água, né? Claro, porque aqueles jovens também eram jovens que vinham de uma carência. E se caso acontecesse, foi lá na casa da mulher. Mas era bom ter essa postura. Exato. Né? Então, a gente tinha ali uma certa rigorosidade. Inclusive, as outras meninas do grupo, a minha mãe acompanhou muito a infância delas. Meninas que estão até hoje caminhando com a gente. Na época, elas tinham 9, 10 anos. Hoje são moças de 29, dançam comigo. Outras estão caminhando, intercedendo, enfim. E logo a filha da mulher se engraça com o contrabaixista. Como que pode um negócio desse? Vai descumprir a regra? Que nem estava precisando de contrabaixista, precisando de guitarrista. Pois é, mas ele foi corajoso, sabe? Ele falou com a minha mãe. E nós, assim, antes de até ele conversar com a minha mãe, vínhamos aqui nos acampamentos PHN, né? Tinha aqui na chácara, trazíamos barraca e ficávamos assim, bebendo muito da graça de Deus, né? Mas ele teve coragem e falou, não, vou conversar com a sua mãe, fica tranquila, tudo vai dar certo, a gente vai conseguir ficar junto. Tá bom, você quer enfrentar a fera? Minha mãe muito terrível, né? Assim, autoridade mesmo, firme, né? Não é que ela é firme, na medida certa para aquela ocasião.
E ele conversou com ela, ela falou, vocês não vão revelar para o grupo, mas vocês então façam um tempo de experiência, vocês vão conversar, vão fazer uma amizade, e a gente vai ver, porque isso não pode ficar assim tão banalizado dentro do grupo. E nós começamos, então, a fazer uma experiência, a rezar juntos. E um dos primeiros presentes que o Gustavo me deu, sabe o que foi, Dunga? Uma camiseta assim, ó, castidade. Deus quer, você consegue. Rapaz, que presente Pois que o namorado pode dar para uma namorada. E não é uma graça a gente poder encontrar alguém que tem esse mesmo ideal, né? Verdade. A gente procura tanto um namorado, uma moça, e às vezes a gente, na ânsia de ter alguém, de beijar na boca, a gente acaba se encontrando com pessoas que não respeitam este tempo, que colocam a carroça na frente dos bois, que querem as coisas antes da hora. E olha, graças a Deus eu tive alguém do meu lado que lutou comigo, né, por esta vida, por este ideal. E fomos namorando, e fomos crescendo na fé, fomos começando a evangelizar lá na diocese juntos, né, minha família, porque meus irmãos, aí o meu namorado, minha mãe, íamos para encontros, para retiros, para tocar, para servir, e foi assim que começou o meu ministério. E olha, Jaque, você está falando uma coisa tão legal, porque tanto você quanto a... Ai, meu Deus, perdão, me deu um branco agora, que cantava com Valmir Alencar, a Fátima Souza. Tanto você quanto a Fátima Souza tem uma característica muito interessante, que vocês aconteceram muito na paróquia, depois na diocese, depois na cidade de vocês, no estado de vocês, e depois vocês se tornaram hoje pessoas conhecidas a nível nacional. O caminho que vocês duas fizeram, vamos colocar aí também a Adriana Arides, que é aqui em Cruzeiro, aqui conosco um tempo, é um caminho muito sólido, né? A gente vê o que a Fátima Souza, Fátima Areca era uma membro da comunidade, a Fátima Souza caminhou lá em Osasco, o que as pessoas a respeitam nesse ir e vir dos grupos de oração, caminhando sozinho, com o violãozinho, com os amigos, você ali na sua diocese, que caminho bacana, né? E que caminho bom de ser assim, dito e copiado, né? Porque tem muitas pessoas que querem, hoje, começam a cantar, já querem gravar o CD, já imaginam estar acontecendo a nível nacional, mas não querem fazer esse caminho que você fez, né? E olha que bacana, a mãe criou um ministério, como é que era o nome do ministério? Guerreiros do Amor. Guerreiros do Amor, quer dizer, um ministério que se reunia na Kombi, né? É verdade, atrás da na Kombi, relíquia do papai. Na relíquia, na relíquia do papai. Que está lá até hoje, hein? Que está lá até hoje. Tá lá até hoje. E ainda não anda. Como é que é o nome do seu Não, o pai? Dunga vai querer trazer esse negócio para aqui, para o cenário do PHN. Como é que é o nome do seu pai? Batista. Ele está ouvindo lá? Eu tá acho vendo? que sim. Eu falei para eles estarem ligados. Seu Batista, eu entendo, senhor. Pode ficar tranquilo, tá? Mas esse caminho bacana de um namorado que dá uma camisa castidade e você pode, né? Deus quer, você consegue. E eu me lembro de você, há muitos anos atrás, a gente conversando aqui na chácara, depois a gente se encontrando em São Paulo, todos falando de coisas de 10 anos atrás, e de ver a Jaque. Uma vez você me abordou aqui na chácara, você falou muito de você, da tua família, você estava com a sua família, hoje você é uma realidade, né? Nesse meio de evangelização através da música. Que bacana ver alguém superando situações como você superou, e ter o início de um ministério de música dessa forma, tão concreto, tão igreja, tão do jeito certo, né? A Jaque não é a Jaque de hoje por acaso, gente. Ela fez um caminho, e esse caminho é bacana a gente hoje poder ter a oportunidade de contar aqui no PHN. Mas, ô Jaque, nesse momento, quanto tempo eu tenho para o fim desse bloco, por favor, me mostra aí. 5 minutos apenas? Então vou deixar para já cantar uma música que ela estava ensaiando aqui no começo do segundo bloco, tá bom? Ela volta cantando. Fica tranquilo, você vai viajar cantando aqui sim. Inclusive vai preparar uma música muito bacana aqui para nós. Ô Jaque, mas antes de terminar esse bloco,
teve uma professora na tua vida de atletismo, que foi a sua técnica, na verdade, né? Foi. Que foi muito importante, porque você teve que deixar o atletismo, digamos assim. Verdade. Por que ela foi importante na sua vida? Chegou um momento que eu não tinha patrocínio, a minha família não teve condição de sustentar eu no esporte, e meu pai falou, você precisa se formar, fazer uma faculdade. E eu fui trabalhar com ele, fazer minha faculdade, trabalhava no ramo gráfico, meu pai trabalhava no ramo gráfico e fui. E na despedida da minha técnica de atletismo, para mim é uma grande lembrança, ela falou para mim, tudo que você for fazer na vida, você vai conseguir, porque você é determinada, você é guerreira, você persegue o seu objetivo, né? E aquilo ficou muito lindo na minha história, é uma coisa que eu trago. Às vezes, quando eu quero desistir ou desanimar, eu lembro do que essa técnica me falou, né? De nunca desistir daquilo que eu empreender. E hoje, se sou uma missionária, se sou... caminho com Deus é graças à minha família, como você falou, graças ao que os meus pais me proporcionaram, até mesmo na vida difícil que eles tiveram, porque não era culpa deles, né? Inclusive hoje eu conto um testemunho muito diferente, porque eles hoje se dão muito bem. Precisou eu sair de casa, minha irmã também, meu irmão também. Hoje é uma outra realidade. Acho que vocês estão atrapalhando. Talvez a gente precisava sair para eles poderem se unir, claro. né? É verdade, ficou os dois. De repente, o ninho vazio, ele proporciona isso. Muitas vezes, muitos casais, a gente está acostumado a orientar casais, muitas vezes os conflitos, né, da criação, da responsabilidade, do senso de responsabilidade que um pai tem que ter, e toda aquela cobrança, e às vezes não se olham mais um no outro e ficam olhando nas situações. De repente os filhos casam, de repente os filhos têm a sua própria vida, e de repente o pai e a mãe se vê de novo sozinhos dentro de casa. E aí um começa a se voltar para o outro, né? Isso é muito bacana. Nossa, é uma né? graça. E eles começam a perceber que o que eles fizeram para os filhos, apesar de toda a crise, está dando certo. Olha como é que a Jaque está legal. Olha como é que a outra filha está legal. Olha como é que o filho está legal. E, de repente, os dois começam até a celebrar de novo. Né? Então, de repente, você que está vivendo uma crise ferrada, daquelas das grandes, calma. Haverão outros momentos onde você vai começar a voltar a olhar um para o outro. Mas a gente vai para o intervalo agora, já que depois ainda vai ter muita coisa para contar para nós. Como é que ela chegou a esse ponto de ser a Jaque que você conhece hoje? Ô Tiba, eu queria que você mandasse um abraço para alguém. Para alguém? Eu gostaria que você mandasse um abraço para essa turma maravilhosa do Juntos pela Vida. É verdade, Juntos pela Vida é uma equipe bacana pra caramba, a gente está bem unido, formando uma colisão em defesa da vida, com diversos líderes pró-vida do Brasil todo, né? O Juntos pela Vida, e também está estendendo, Dunga, para aqueles que querem fazer alguma coisa. O cidadão lá que está na sua casa, na sua paróquia. Então, a gente abriu, hoje nós temos cerca de 400 pessoas que recebem informação do Juntos pela Vida. 400 pessoas? Por e-mail. A gente mantém uma relação ali de conversa, de formação e informação. Então, para quem quer também aderir a isso, é só mandar um e-mail, juntospelavida@cançãonova.com, né? juntospelavida@cançãonova.com. E aí você vai passar a receber informação, notícias sobre eventos e tudo mais. A gente ainda está estruturando tudo isso que é o Juntos pela Vida, porque é muito novo, mas em breve muitas novidades vão acontecer aí. E parabéns pela sua bandeira, e é uma coisa muito linda. O clipe que a gente fez o ano passado agora, que foi aquele Direito de Nascer, né? A Jaque ia participar do clipe, não deu certo, né? Por causa daquela situação da agenda. Verdade. Né? Não deu, mas a gente conseguiu, aí o Totô, junto com o Ney, 27 artistas católicos, você também participou, para fazer aquele clipe que em menos de 48 horas a gente tinha mais de 70 mil visualizações do vídeo. Foi um estouro e todo mundo ficou, né, assim, encantado com tudo que aconteceu. Estamos apenas no começo. Repete o e-mail, porque eu acho que é muito importante. Ainda está aparecendo na tela, mas fala para nós, porque muitas pessoas que querem participar desse movimento, que querem serem orientados, têm essa possibilidade agora. juntospelavida@cançãonova.com. Só manda lá, fala assim, oi, eu sou fulano, sou de tal lugar assim, falo talvez a sua profissão, fala, eu quero...
entrar nessa causa, querem entrar nessa luta, né? Muito importante, nós sabemos aí que eles estão planejando ampliar a lei de aborto no Brasil, querendo usar dessa tragédia nacional que a gente está vivendo, o caso da microcefalia, para tentar impulsionar a agenda ideológica abortista. Vão entrar com um pedido junto ao STF. Nós estamos em uma fase, inclusive, muito séria e perigosa no país, e muitos não estão se dando conta disso. Pode ser que eles queiram achar uma brecha aí agora, os abortistas de plantão, que não desistem, para tentar empurrar o aborto no Brasil novamente. Então, é mais um motivo para a gente se unir e se fortalecer nessa causa, Dunga. E eu queria dizer para você que, com certeza, nenhum abortista está vendo esse programa agora, tá? Mas se você conhece algum abortista, manda esse recado para ele. Abortista, você só pode ter essa ideia hoje porque a sua mãe não te abortou. Tá? Porque ela não pensava como você. Porque ela não pensava como você. Porque se ela pensasse como você, você não existiria. Desista dessa ideia. O Brasil não é um país de morte. Ele é um país da vida. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com mais Jaque Trevisan. Tá bom? Vamos lá, Mãe Mestra. Essa música eu gosto muito dela. Maria é mãe, Maria é mestra, Maria é professora, Maria nos ensina muita coisa. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não, tá bom? Nada do que possa me acontecer foge do olhar de minha mãe, que ouviu Jesus dizer: eis aí o teu filho. Sempre vou ouvir quando interceder. Se eu me perdi, se eu me afastei, por sua intercessão foi que eu voltei. Só a mãe pode imaginar onde o filho está. Jamais pude me esconder do seu olhar. Vem me visitar, vem me ensinar a servir com amor, a dizer meu sim.